Antes você queria salvar todo mundo. Antes você queria servir a Deus. Antes você queria cantar na igreja. Você queria pregar. Você queria ajudar. Você queria trazer todo mundo para Jesus. De repente desanimou. Já aconteceu com alguém? A base, o fundamento da fé é a crença em Deus. Ou seja, o fundamento da fé é na existência de Deus. Que você crê que Deus existe e que Deus está presente. Essa é a base, é o fundamento. Então o diabo vai fazer o quê? Ele, quando você tiver a se afastar de Deus, você vai começar a perder a sua fé, a sua confiança em Deus. Algumas vezes você vai começar a questionar mesmo a existência de Deus. Se Deus existe. Você vai começar, o diabo vai te mostrar coisas, como ele fez com Jesus. Ele fez com Jesus, ele disse assim: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o filho de Deus, por que estás passando por essas coisas? Se tu és o filho de Deus, se Deus está mesmo contigo, por outras palavras, por que você está a ser rejeitado? Por que está a acontecer essas tentações, essas desgraças na tua vida? Então o diabo, ele vai tentar você na tua fé. E ele vai começar a te dar provas consoante as tuas lutas de que Deus não está contigo. São provas disfarçadas. Só que mesmo Deus estando contigo, você passará por tribulação, passará por prova. Essas provas não servem para te destruir, nem significa que Deus está ausente da tua vida. Elas significam que Deus quer aperfeiçoar você, quer melhorar você, quer que você cresça em maturidade. A Bíblia diz assim: porque ninguém ao ser tentado diga por Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. Mas você é tentado pela tua própria cobiça. Só que a Bíblia diz assim que com a tentação Deus dará o escape. Diga escape. Mais uma vez, escape. Se a prova ou problema, qualquer circunstância contrária bater à tua porta, significa que Deus já te deu capacidade para vencer. Isso se chama escape. Repita mais uma vez, escape. Fala assim: eu serei como sabão molhado nas mãos de Satanás. Vou escapar sempre. Sempre que ele tentar me segurar, vou escapar. Porque Deus me deu escape. Não é isso que tem acontecido com você? Quase que te destruíam, mas você escapou. Quase que te envenenam, por um triz você escapou. Quase que acabavam contigo, mas por um triz você escapou. Não é um acaso que você tem escapado, é Deus que te deu escape. Então, nunca permita que a sua fé morra. E quando a tua fé começar a ficar baixa, abre o olho. Significa que o diabo está a ter vantagem, daqui a pouco ele vai te vencer e vai te afastar de Deus. Como filho de Deus, ninguém que se sente filho de Deus quer se afastar de Deus. Invista na tua fé. Diga ao seu irmão: invista na tua fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então, no momento que eu deixar de meditar na palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir pregações, então a minha fé vai começar a desaparecer. A fé vem por ouvir. A incredulidade também vem por ouvir e observar coisas que Deus não disse. Diga assim: fé vem por ouvir o que Deus diz. Incredulidade vem por ouvir o que Deus não disse. Isso é forte, hein? A fé vem por ouvir a voz de Deus. A incredulidade vem por ouvir a voz de Satanás. Quando você começar a ouvir a voz de Satanás, ele vai dizer assim para você: tua mãe sofreu? A tua avó também. A tua avó morreu com 39. A tua mãe também. Com a mesma doença. Você também vai morrer. Tá vendo? Só falta 6 meses para você fazer 39. Já estás a sentir os sintomas. O diabo é assim. Para roubar a tua fé.
Se você ouvir o diabo por muito tempo, meu irmão, você vai perder a fé. Não ouça o diabo. O que aconteceu com Adão e Eva? Quando é que eles caíram? Porque a Bíblia não nos faz menção, não diz quanto tempo eles andaram de bem com Deus. A Bíblia não diz. Quanto tempo é que eles andaram de bem com Deus? A Bíblia começa a contar os anos dele depois da queda. Depois da queda. Antes da queda não contou. Alô? Diz que Adão viveu 900 anos após a queda. Antes, a Bíblia não relata. Mas essa não é a nossa mensagem. Mas é só para dizer para você que ele andou por muito tempo bem com Deus, cheio de fé, cheio da presença, cheio da glória e cheio da alegria. No momento que ele começou a ouvir o diabo, Eva começou a conversar com a serpente. Meu irmão, nunca conversa com serpente. Pastor, tem irmãs que ouvem serpente todos os dias. Tem irmãos que ouvem serpente todos os dias. E a voz da serpente é sempre a voz da dúvida. É sempre a voz da incerteza. É sempre a voz de que Deus não te ama. Deus não quer o melhor para ti. Deus não quer o teu bem. Essa é a voz da cobra. E tem gente conversando com a serpente por muito tempo. Se você conversar por muito tempo, vai acontecer, vais começar a ter dúvida. Foi isso que Deus disse. Já colocou uma dúvida, semeou uma dúvida na mente da Eva. Foi isso? Não é bem assim. Deus sabe que quando você comer isso, vai ser como Ele. Também vais conhecer o bem e o mal. Por que ele não comeu a própria serpente? Por que ela não comeu? Pergunta ao teu irmão, por que a serpente não comeu? Se ela caiu do céu porque ela queria ser como Deus. Esse é o trabalho de casa que Adão e Eva não fizeram. Porque a serpente já tinha caído porque queria ser como Deus. Como é que ele vai falar assim? Agora para Adão e Eva, vocês querem ser como Deus? Comam, vão ser como Deus. Adão devia dizer assim, come você. Não é você que caiu lá por querer ser como Deus? Diga ao seu irmão, não ouça por muito tempo o diabo. Vou te falar como é que a serpente fala. Na voz daqueles que dizem que o teu sonho não vai acontecer. Quantas pessoas já te disseram isso? Não vai conseguir. Não vais casar. Vais morrer. Não vais conseguir. Não vai fechar. Não vai concluir os estudos. Não vai conseguir o trabalho. Não será promovido. Não vai dar certo. Não vai gerar. Isso é voz da serpente. Se você olhar, a Bíblia diz assim, não morrerei, mas viverei, e contarei as maravilhas do Senhor, contarei as obras do Senhor. O que significa, o diabo vai dizer para você, você vai morrer, o teu primo Pedro morreu com os mesmos sintomas, você também vai morrer, daqui a pouco vais morrer. Você tem que parar de ouvir a serpente, ouça Deus. Quando o diabo começa a falar, é momento de você procurar Deus, ouvir Deus. E diga assim, cala a boca, Satanás, assim como Jesus fez. Cala a boca, Satanás. Jesus é o segundo Adão. Mostrou como é que Adão primeiro deveria se comportar. Quando a serpente foi falar com Jesus, Jesus falou assim, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Por outras palavras, cala a boca, Satanás, eu ouço meu Pai. Quando você está se afastando de Deus, é que você vai perder o prazer na oração. Você vai deixar de orar, a tua vida de oração vai começar a diminuir. Antes de sair de casa, orava, passava um tempo com consistência. Não era 2 minutos, Senhor, abençoa meu dia em nome de Jesus, amém. Não, você acordava 1 hora antes, lia um pouquinho a Bíblia, orava um pouquinho, ias para o trabalho. Mas agora, como a tua fé está a se perder, agora como você está se afastando de Deus, já não ora mais. Anteriormente você acordava de madrugada para orar. Você punha despertador 2, 3 horas da manhã, vou acordar para buscar a Deus. Agora já não consegue mais fazer isso. Você está se afastando aos poucos. Alô? Anteriormente você vinha para participar da oração na igreja, no culto. Quando tem campanha de oração, você estava lá, era primeiro. Agora, isso aqui é sinal de que você está se afastando de Deus.
Daqui a pouco você vai odiar as coisas de Deus sem saber. Diga ao seu irmão, quando a tua oração está a diminuir, é sinal de que você está se afastando de Deus. Anota aí esse versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Efésios capítulo 6, verso 19. Orai em todo tempo. Orai em todo tempo. Mateus capítulo 6, versículo 9. Quando você orar, ora assim: Pai nosso que estás no céu, santificado. Então, aqui está a falar sobre a importância da oração. É necessário que você ore constantemente para a edificação da sua vida. O problema de você deixar de orar é que você perde a motivação. Perder motivação significa que você deixou de ouvir testemunhos na área e de estar ao lado de pessoas que já sucederam nessa área. Você deixou de estar ao lado de pessoas que oram, e você deixou de orar. Você deixou de ouvir ensinamentos sobre oração, agora você está deixando de orar. Então, isso vai influenciar a tua vida. Se você começou a diminuir na oração, significa que o diabo está a ter sucesso em te afastar de Deus aos poucos. Agora olha para o seu irmão e diga assim: o diabo faz isso devagar. Ele tem muita paciência. Quando você despertar, já é tarde. Já era. Quem tem calos nas mãos aqui? Calo nas mãos. Né? O calo nas mãos é de você fazer muito trabalho forçado. Por exemplo, você levanta muito peso com as mãos assim, daqui a pouco vai ferir a tua mão, vai doer, não é? Vai doer. Pode até inchar. É ou não? E você pode sentir muita dor ao tentar levantar. Só que depois de muito tempo de você insistir, o que vai acontecer? Vai criar calos. E você vai ter capacidade para levantar sem dor. Outro exemplo. Quem já se queimou na língua com chá? Oh, glória a Deus. Aleluia. Chá quente. Você já conheceu alguma pessoa que toma chá fervendo? Quem já conheceu? Levanta a mão mesmo. Tem gente que toma chá fervendo. É verdade. É verdade. Tem pessoas que são habilitadas a tomar chá fervendo. Não lhes queima mais. Vou perguntar, para ser mais prático, quem aqui toma chá fervendo e não lhe queima mais? Não tem ninguém? Oh, está ali o nosso irmão. Tá vendo? Pode levantar. Pode levantar em pé. Tá, temos aqui um irmão, mais uma irmã ali. Levanta também. Levanta, toma chá fervendo. Pode levantar, fica de pé. Fica de pé. Mais outra irmã. Olha, pelo menos temos 3 aqui. 4, tem alguém lá atrás também. Levanta. Está lá. 5, meu Deus, está forte. Na internet também tem, pastor. Olha aí, então, interage com a nossa igreja da internet. É maior do que essa que está aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Pode sentar, obrigado. Agora, com certeza que você não nasceu a tomar chá fervendo. Primeiro se queimaste. Primeira vez, segunda vez, queimou, ardia, ficou uma ferida lá na boca. Mas você insistiu tanto com o chá fervendo que agora já não te queima. Ok? Fala, cauterizou. Ficou insensível. Agora, se eu te perguntar o que significa consciência cauterizada, entendeu? Já dá para entender? Então, o terceiro sinal de que você está se afastando de Deus é uma consciência cauterizada. Vou concluir o versículo, 1 Timóteo 4, 1 a 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. É assim, anteriormente você tinha medo de ferir o coração de Deus. Anteriormente você tinha medo de mentir. Você tinha um receio, não é medo tipo terror, mas eu estou a falar uma reverência em relação a Deus, que pesava na tua consciência se você pensasse em fazer algo errado. Alô, alguém tem isso? Isso acontece muito com as pessoas que estão no primeiro amor, as pessoas que nasceram de novo e entraram agora em Cristo Jesus fresquinhos.
Então eles têm medo de fazer isso, de falar isso, porque eles sentem um peso na consciência. A consciência está muito pesada, muito sensível para as coisas mínimas. Já aconteceu com alguém? Só que depois experimentou tanto, como tomou muito chá quente, experimentou tantas coisas erradas, que agora já não sente mais a consciência pesada. E é muito fácil. Você sabe que até pastor pode ter consciência cauterizada? Sabia? Até pastor, ninguém está isento disso. Até profeta, até apóstolo. Qualquer um pode cair nisso se não vigiar. É por isso que Deus está nos mostrar aqui os sinais para você abrir o olho. Olha, tem pessoas assim que ele pensa assim: se eu fizer esse pecado, eu ouvi tanto que fazer isso é pecado. O sexo, o adultério, ou a mentira, ou o roubo, ou não sei o que lá. Você pensa que vai te cair um raio quando você cometer isso, né? Pensa que vai trovejar do céu e Deus vai te matar na hora. Só que você faz a primeira vez e você vê que Deus não te matou. Está alguém aí? Você esperava morrer, mas não morreu. Daí você faz a segunda vez. O coração bate, bate, bate. Não trovejou nenhum raio outra vez. Não te matou. Agora você começa a cauterizar. Deus dá tempo de arrependimento, sabe? Deus dá tempo. Depois chega o tempo do juízo. Mas Deus dá tempo. A tua consciência vai ficar cauterizada. Você vai pensar que Deus te deu desconto para pecar. Te deu Você é tão amiga de Deus, é tão amigo de Deus, que Deus te deu uma licença para você fazer coisas erradas. Tem pessoas que pensam assim. Sabe por quê? Porque ele orou e aconteceu alguma coisa, mesmo ele fazendo coisa errada, ele pensa que Deus lhe deu licença. Não, Deus não te deu licença. Deus está a te testar, está a te dar tempo de paciência. Até quando chegar o juízo, tem mais volta. Diga ao seu irmão: cuidado com a consciência cauterizada. Fala: depois da consciência cauterizada, vem as doutrinas de demônio. O que são doutrinas de demônios? É exatamente isso. Deus me ama. Se Deus me ama, não há inferno. Se Deus é amor, por que Deus vai criar um inferno? Para nos queimar. Você vai começar a desviar-se da retidão, da santidade, do temor de Deus. Você vai criar doutrinas de demônios. Você já foi em alguma igreja que falaram assim: agora vamos orar para matar os nossos inimigos? Levanta, para não dizer que eu estou a mentir. Vamos matar os nossos inimigos. Onde é que você viu isso na Bíblia? Alô? Jesus disse assim: orai a favor dos que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoam. Então alguém vai te ensinar assim: não abençoa, amaldiçoa. Não ora a favor, ora contra. Isso é doutrina de demônios. Fala ao seu irmão: cuidado. Muito cuidado. Antes você queria salvar todo mundo. Antes você queria servir a Deus. Antes você queria cantar na igreja. Você queria pregar. Você queria ajudar. Você queria trazer todo mundo para Jesus. De repente desanimou. Já aconteceu com alguém? Então o desânimo é uma das evidências de que você está se afastando de Deus. E se você não tomar atitude, você vai se afastar de vez. Para você vencer o desânimo, tem que haver uma imersão na presença de Deus. Você precisa mergulhar fundo na presença de Deus, em arrependimento. Sabe por que o nosso coração é muito enganoso? Ele nos engana e ele inclina-se para esse engano. O que significa que ele se acomoda com esse engano. E você não, mesmo que você quiser mudar hoje, não vai conseguir. Por causa da
inclinação que o teu coração está. Você vai ter que combater essa inclinação. Mudança não acontece só com decisão de mudar. Mudança acontece com atitude para mudar a tua inclinação. E isso aqui é mais profundo do que obras. Alô? Deus tem que tocar no teu coração. A Bíblia diz assim, até para nós nos arrependermos, Deus tem que nos dar graça. Arrependimento é um milagre de Deus. Porque o arrependimento não é uma atitude apenas, é uma inclinação. É uma metamorfose no teu coração, que Deus é que tem que operar. Porque se Deus não operar, vai ser falsa. Você vai dizer que me arrependi, mas vai fazer toda hora a mesma coisa. Nunca se arrependeu. Alô? Fala ao seu irmão, desânimo vai fazer você deixar de servir Deus e vai te afastar da casa do Senhor. Nunca deixa o desânimo crescer em você. Amém?